aqui durante o mês de janeiro, então pode vir mais para frente. Nós estaremos estudando este mês todo sobre hábitos transformadores. Então pode vir mais para frente, vamos ficar mais perto aqui uns dos outros. Eu estarei com vocês esse mês de janeiro, estudando esse tema, hábitos transformadores. Pega para mim um controle, por favor. Obrigado. Você que está aí no fundo, pode vir mais para frente. Nós temos muita coisa para ver esse mês. Conforme está sendo divulgado, você já viu quais são os hábitos que nós vamos estudar. Seremos desafiados a um comportamento diferente esse ano. Que bom ver você aqui, ter você aqui nessa manhã. Primeiro, vamos lá, o que é hábito? Quando você ouve essa palavra hábitos, o que vem na sua mente? O que é um hábito? Costume? Mais alguém? Prática diária. Repetição. Rotina. Mais alguém? Quando você ouve essa palavra hábitos, o que vem na sua mente? Maneiras. Talvez você na sua vida já tenha quando você olha para você, a sua rotina, essa prática diária, o seu dia a dia, a sua semana, o seu mês, você já entenda que você tem bons hábitos. Já existe na sua vida bons hábitos. Só que não confunda os hábitos bons, hábitos saudáveis, com esses que nós vamos fazer e falar durante esse mês. Hábitos saudáveis são quais? Vamos citar aqui quais são alguns hábitos que você pode ter que vai ser saudável para a sua vida. Que você pode considerar. Leitura, isso vai entrar nos transformadores. Mas a leitura, seja da Bíblia ou seja de um livro, não é um hábito saudável. Como é bom a gente ler. Como é bom a gente manter a mente ativa através da leitura. Outro hábito saudável que você pode ter esse ano. Exercício físico, que todo mundo gosta, ok? Para a gente perder a barriguinha, tudo que a gente comeu esse final de ano, né? O porco e tantas coisas que Deus deu aí. É o exercício físico. É um hábito saudável? Sim, você precisa ter. Outra coisa, a alimentação, outra coisa maravilhosa de se fazer, não é? Trocar aquela carne pelo verde, aquele prato colorido. O pastor falou aqui dos filhos. Eu não sei como tem sido ou foi para você a questão do filho comer os legumes. Nós, graças a Deus, nunca tivemos dificuldade com isso, tanto que eles comem de tudo. Chega, claro, depois de uma certa idade, que eu já começo a falar não. Mas conseguem comer de tudo. Então, nós precisamos ter esse hábito saudável da alimentação, que é comer coisa boa, saudável, que vai fazer bem para nós. Principalmente depois que a gente vai chegando numa certa idade, não é tudo que a gente pode comer, né? A gente vai trocando os doces pelo remédio, não é? Vai deixando de comer doce, pegando só comprimido na mão, né? Então a gente precisa de hábitos saudáveis. Outro hábito saudável que a gente precisa ter, e muitas vezes a gente negligencia, o sono. O sono é um hábito saudável, que você não tem ideia de como faz diferença para nosso corpo, nosso organismo, nossa mente, quando a gente não tem uma boa noite de sono. Aquele sono reparador, onde a gente descansa, onde de fato a gente desliga. Não é aquela noite que você deita, mas a mente não para. Mas é um sono de qualidade. Dormir certinho. Não é aquele dormir 3 horas da manhã e já acordar às 5. Isso não é um sono de qualidade. Não é um hábito saudável isso. Então, o sono. Mas, queridos, não são esses hábitos que a gente vai falar. A gente vai falar de hábitos que também são saudáveis, mas além de ser saudáveis,
Esses hábitos, eles são transformadores. Então, a nossa oração como igreja é que você tenha hábitos saudáveis, cuide da sua saúde, cuide aí nos exercícios físicos, no sono. Por quê? Faz bem para o corpo, e o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, eu também estou adorando a Deus, cultuando a Deus, deixando Deus feliz quando eu cuido do corpo, do templo. Mas muito mais do que esses hábitos saudáveis, nós queremos que você tenha na sua vida diária hábitos transformadores, que vão transformar você, que vão mudar você, que vão causar em você transformação, mudanças. E quais são os hábitos que nós estudaremos durante esse mês? Um hábito por domingo. Primeiro hábito, vamos falar juntos? Oração. Segundo, o estudo, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a meditação da palavra de Deus. Terceiro, puxa, pastor, depois de festas de final do ano, o pastor vai falar de jejum. O jejum é uma prática que tem sido esquecida, infelizmente, e que a gente precisa voltar. É um hábito transformador. E o último, adoração. Então, nós estudaremos esses 4 hábitos de início, que são hábitos transformadores. Mas talvez você olhando esses hábitos, você olhando essas frases, você já estudou sobre isso, mas numa outra frase, que são as disciplinas espirituais. Então, o que são hábitos transformadores, pastor? São disciplinas espirituais. Por que que nós precisamos disso? Como foi falado aqui, a oração, o estudo da palavra, o jejum, a adoração, precisa fazer parte da nossa rotina. Precisa ser repetido todos os dias. Precisa ser algo que nós coloquemos em prática na nossa vida todos os dias. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Como você aprendeu a andar de bicicleta? Olhando um vídeo, um tutorial no YouTube? Quem não sabe andar de bicicleta aqui? Todo mundo, tem alguns que não sabem. Se você só assistir o tutorial no YouTube e depois sentar na bicicleta, você vai aprender a andar de bicicleta? Só pelo vídeo? Você precisou fazer o quê? Sentar, né? Ter aqueles tombos, dar aquelas raladas, para depois você conseguir de fato equilibrar. A gente fez isso com os filhos, colocando a rodinha, depois tira a rodinha, deixa cair de vez em quando para aprender, que nem a vida também tem tombos, né? Não é só ficar de pé. Você não faz isso. E com os hábitos transformadores, com as disciplinas espirituais, você não vai aprender só ouvindo. E talvez você está na igreja já há alguns anos e já ouviu sobre oração, sobre leitura da Bíblia, sobre jejum, sobre adoração. E eu quero desafiar você a entender que não é só ouvir, não é só entender sobre o assunto, não é só conhecer sobre o assunto. A gente vai ser desafiado esse mês a praticar esses hábitos na nossa vida. Só conhecer sobre eles não vai mudar nada. Por exemplo, todo mundo sabe que exercício físico é um hábito saudável. Só saber disso faz a gente ter uma qualidade de vida boa, se a gente não pratica? A alimentação é excelente, uma alimentação saudável. Só saber disso é importante se eu continuo comendo a gordura e todos aqueles embutidos? Não, querido. Então a gente quer que você entenda, relembre algumas coisas que você já sabe, mas principalmente que nesse mês você coloque em prática tudo o que você vai ouvir. E o que são os hábitos transformadores? São as disciplinas espirituais. E o principal objetivo dessa disciplina espiritual é nos fazer parecido com quem? O principal alvo de nós termos na nossa vida esses hábitos, essa disciplina de todos os dias ler a Bíblia, orar, jejuar, adorar, é que a gente vai ser cada vez mais parecido com Jesus. Quando você ouve sobre o tema hábitos transformadores, disciplinas espirituais, nós temos 2 livros que são principais nessa temática. Esse é o segundo mais conhecido, que é o Disciplinas Espirituais, do Donald,
E ele fala que disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual. Então, quando nós temos esses hábitos na nossa vida, nós vamos experimentar em nossa vida um crescimento espiritual. Eu vou abrir aqui também, para a letra ficar um pouco maior aqui para mim. Então, eu vou experimentar crescimento espiritual. E a nossa oração é que você cresça espiritualmente. Que você experimente na sua vida com Deus esse crescimento. E ele fala, são hábitos, são comportamentos, são rotinas de devoção, de um cristianismo experimental, que a gente pode experimentar e que tem sido praticados pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Essa obra, ela surgiu depois dessa daqui, Celebração da Disciplina. Esse é um livro fantástico. Nós tivemos um pequeno grupo que no ano passado eles estudaram esse livro no pequeno grupo. A cada reunião eles faziam uma lição desse livro e é o caminho para o crescimento espiritual. É de um homem, o Foster, que estava vivendo um momento na vida dele de comunhão com Deus, de rotina, de neutralidade, não estava mais experimentando o crescimento. E ele começou então a entender que Deus precisava fazer algo novo. Pastoreando uma igreja em que ele estava dando de si e de tudo que ele podia, e ele não via crescimento naquela igreja local, o retorno às disciplinas espirituais fez com que ele experimentasse algo novo na vida. E é o que nós queremos que nós todos possamos experimentar esse mês. E este ano, um retorno às disciplinas espirituais. O desejo de Deus é que essas disciplinas espirituais sejam praticadas por seres humanos comuns. E por que ele destaca isso? Porque talvez você ouve tudo o que você vai ouvir aqui esse mês, e você fala, mas isso não é para mim. Isso é para pessoas. Não, querido, isso é para você. Para mim, para você, hoje, 2024. Pessoas que têm emprego, que cuidam de crianças, que lavam pratos, que retiram lixo, disciplinas. A prática dessas disciplinas é melhor quando ocorre no meio de relacionamentos que mantemos como marido, mulher, irmãos, irmãs, amigos e vizinhos. O que ele está falando é que essa prática da disciplina espiritual, das disciplinas no nosso dia a dia, é para todos nós, é para a nossa casa, é para a nossa realidade, é para hoje. Então, o que ele experimentou, o que outras pessoas experimentaram na história da igreja, é o que eu e você podemos experimentar hoje, quando nós retornamos a não só conhecer sobre as disciplinas espirituais, mas a colocá-las em prática. Então, tem só mais algumas informações aqui nessa introdução, e a gente já entra na oração. Olha interessante a frase do Augusto Nicodemos. Nós nunca somos tão santos como poderíamos ser. E nós precisamos então de uma maturidade cristã, uma formação de caráter, de perseverança, do amor de Deus se desenvolvendo em nós ao longo da vida. E como a gente consegue isso? O tempo e as tribulações associadas às disciplinas espirituais é que vão amadurecer o cristão, e não há substituto para isso. Se nós precisamos de algo com urgência nos nossos dias, como cristãos, é voltarmos à prática das disciplinas espirituais. Pastora, mas eu já oro, como a gente vai ouvir aqui hoje sobre oração. Você tem orado de verdade? Ou a nossa oração hoje é só mais uma reza? Palavras sem vida, sem profundidade, sem de fato comunhão com Deus. É algo que só faz parte da nossa vida, mas não tem mais aquela intensidade como tinha antes, se você já viveu isso. Então, criar novos hábitos espirituais vai exigir de nós tempo e espaço. Vai ser fácil a gente mudar de hábitos? Por exemplo, você que não tem hábito de fazer uma atividade física, você decide agora fazer atividade física. É fácil você mudar esse hábito? De deixar uma vida sem atividade para uma vida com atividade física. É fácil isso no início? Não é. Eu corria muito, parei um tempo, agora estou retornando.
Primeira vez que você volta, depois que você para, a dor na perna, no corpo é intensa, porque o corpo não estava mais acostumado com aquilo. Você desacostumou o seu corpo, os seus músculos. E aí você vê aquela dor, você fala o quê? Não vou mais correr, está doendo. Mas se você continua novamente condicionando o seu corpo para voltar àquela prática, aquilo não vai mais acontecer. Ele vai acostumar. E você começa a fazer o quê? Trajetos maiores. Então, meu grande desafio é migrantes de ponta a ponta sem parar. Eu não estou conseguindo ainda. Irmão, consegue de ponta a ponta sem parar? Não mais. Não é o meu alvo. Quando eu vejo a subida, desanima. Aí eu já paro, eu só vou andando. Mas o meu alvo é de ponta a ponta sem parar, porque eu conseguia. Eu fazia quilômetros. Mas isso é condicionamento, é disciplina. E isso não é fácil, exige de nós tempo, espaço, comprometimento. Tempo para desenvolvermos o costume de estarmos com Deus, espaço porque nós teremos que nos desfazer de velhos procedimentos para que novos se acomodem em nossa vida. Então talvez você vai ter que mudar algumas coisas na sua agenda. Talvez você vai ter que mudar algumas coisas na sua rotina. Talvez você vai ter que entender que Deus é prioridade. E não só acordar e já a primeira coisa que você pega na mão é o celular para ver as mensagens que chegou. Talvez a primeira coisa que você vai fazer agora é orar. É pegar a Bíblia. É buscar Deus. E parece que a gente não percebe, mas esses hábitos, alguns, eles acontecem de forma consciente, alguns inconsciente. Que a gente começa a repetir coisas sem a gente perceber. Tente tirar um pouco isso para você ver como você fica hoje. A gente trabalha com isso hoje. Talvez você não consiga ficar o dia todo, mas tente mudar só isso. Eu só vou pegar o celular na mão depois que eu orei, depois que eu li a Bíblia. Ah, mas a minha Bíblia está no celular. Pega o papel, ainda existe a Bíblia de papel. É possível achá-la ainda hoje. Tá? Porque se você lê no celular, e você é aquela pessoa que as notificações elas não estão desabilitadas, você está lendo a Bíblia, chega a primeira notificação e já aparece aqui em cima ou aparece o som. O que você faz? A mente já desliga da leitura e já quer saber o que está acontecendo. Algumas notificações até mostram alguma parte aqui. Você, não, tem que terminar de ler essa mensagem. Acabou a Bíblia. Você já perdeu a leitura da Bíblia. Então, comece a fazer só isso. Vai exigir de você muito esforço. Porque hoje a gente já está condicionado ao quê? A ter isso. A ter esse alimento. A ter isso na nossa vida. E a gente começa já a achar que sem isso a gente não consegue mais viver. Como é triste, né? Por isso que eu fiquei assim, vibrando de ver algumas famílias, algumas reportagens de pais que pegaram os filhos e levaram os filhos, os amiguinhos, para os parques, sem eletrônicos, sem videogames, sem celular, para eles saberem e entenderem que ainda tem como brincar e ser feliz como criança sem tecnologia. Porque a gente está tão condicionado a isso que se não tiver... Portanto, meu convite a você é, vamos nos aventurar nessa trilha da graça. Mas quando a gente fala de disciplina espiritual, de hábitos transformadores, a gente precisa entender o que eles não são. Não são meios de salvação. Então eu vou fazer isso para ser salvo. Não. Salvação é só por meio de Jesus. Eles não são meios para obter favores de Deus. Eu vou fazer, vou orar, vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou adorar, porque eu fazendo isso, Deus vai me abençoar. Eu não faço por conta da bênção. Não é meios de obter favores de Deus. Não é algo legalista. Aí eu deixei de ler, eu tinha que ler todo dia pela manhã, deixei. Não, querido, é algo que você vai colocar como alvo, como hábito, mas não legalismo. Não é uma obrigação, não é uma penitência, não é um castigo. O que são, então, esses hábitos? É um caminho para a piedade. E a gente vai entender o que é piedade aqui. Há uma confusão de piedade com compaixão. É um meio que Deus usa para a nossa santificação. Quando você lê sobre disciplinas espirituais na teologia, você vai ver que a grande maioria dos autores diz que disciplinas espirituais meios da graça. São meios que Deus nos concede para experimentarmos a graça dele nas nossas vidas. É um caminho para a liberdade. É para todos os crentes. Portanto,
é para você hoje. É para mim, é para nós, membros da Igreja Batista Memorial, hoje. E é um desenvolvimento da santidade. E quando a gente fala desse tema, disciplinas espirituais, você vai ver que santidade aparece muito. Porque o desejo de Deus é que nós devemos ser o quê? Semelhantes, conformes o seu Filho. Olha o que diz Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O texto que o pastor tem meditado aqui pela manhã fala sobre isso, de imitarmos a Cristo. O desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus, semelhante a Jesus. O plano de Deus para todos nós, para todo cristão, no final será que nós seremos semelhantes a Cristo. Nós todos seremos transformados. Quando Ele se manifestar, nós seremos, para que sejamos semelhante a Ele. 1 João 3,2. Mas enquanto nós não estivermos lá com Ele, sendo transformados, Deus quer que nós sejamos transformados aqui, moldados aqui. Algumas coisas precisam ser mudadas aqui. Ele pretende que nós venhamos desenvolver essa busca de semelhança e não esperar que a santidade simplesmente venha até nós. Ela não vai vir, eu preciso buscá-la. É por isso que diz Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos, para nós sermos santos. Viver em paz com todos faz de nós santos. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, quando nós colocamos em prática os hábitos transformadores na nossa vida, nós entendemos que através deles nós vamos ser santos. E talvez o questionamento de muitas pessoas hoje nas igrejas é como buscar a santidade? Como ser semelhante a Jesus, o Filho de Deus? E a resposta é através das disciplinas espirituais. Então você pode viver um novo tempo na sua vida com Deus através das disciplinas espirituais. Você pode viver o novo de Deus na sua vida esse ano, se você mudar alguns hábitos, se você for comprometido em mudar algumas atitudes, em mudar alguns comportamentos, em mudar algumas rotinas, para colocar na sua vida as disciplinas. Hábitos que serão transformadores. Transformadores. É isso que você quer viver? É isso que eu quero viver com Deus. Já estamos no 7º dia desse mês de janeiro. Você já começou a ler a Bíblia? Eu leio a Bíblia todo dia, mas você já começou nesse propósito de ler ela toda esse ano? Que seja o Novo Testamento. Você vai começar aos poucos. Percebe como a gente tem ânimo, compromisso para muitas coisas, mas para as coisas que de fato vão nos transformar nós não temos. Quando fala de disciplina espiritual, de hábitos transformadores, esse texto é o texto que mais se repete. Principalmente disciplinas espirituais do Donald. Ele fala muito desse 1 Timóteo 4,7, onde ele começa o texto dizendo: rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Ele começa dizendo isso. Mas depois ele fala o versículo que é o que a gente vai se prender aqui. Exercita-te pessoalmente na piedade. E eu trouxe o texto todo. Antes, exercita-te na piedade. E ele faz uma comparação do exercício físico. E ele diz o seguinte: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente como para a futura. Vamos lá, quando você ouve essa palavra piedade, o que vem na sua mente? O que é piedade para você? Vamos ver se você entende que piedade é diferente de compaixão. O que é piedade? O que vem na sua mente? Está todo mundo com medo de falar? Misericórdia. Mais alguém? O que é piedade? Está falando, exercita-te na piedade. Exercitar no quê? Se colocar no lugar do outro. Olha lá, compaixão sendo confundida com piedade.
Não é? Queridos, olha que interessante. É comum as pessoas acharem que ser piedoso é o mesmo que ter pena dos que estão em dificuldade. Mas não é isso que significa ter piedade, exercitar a piedade. Ter pena é o mesmo que se compadecer, se colocar no lugar do outro. Isso é compaixão. E tal sentimento só tem valor verdadeiro se isso vem acompanhado de ação. Não adianta eu ter pena, não adianta eu se compadecer e não fazer nada. Mas isso é compaixão. A gente também tem que exercitar isso. Só que piedade é um pequeno e poderoso conjunto de comportamentos que é capaz de gerar um impacto gigantesco, tanto na nossa própria vida, desde que exercitemos nele, nos exercitemos nele, quanto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A piedade não é um sentimento como o mundo nos ensina. A piedade é prática. Um conjunto de comportamentos, de hábitos que vão causar impacto em nós e nos que estão ao nosso redor. Assim como as disciplinas físicas promovem a força, disciplina espiritual promove a piedade. Então pense nas disciplinas espirituais como exercícios espirituais. Piedade, quando ele fala exercita-te na piedade, ele está falando se exercite nas disciplinas, em hábitos que vão causar em você transformação, mudança. E é o que nós precisamos hoje. E o primeiro hábito é o da oração. Você ora? Você ora todos os dias? Como é a sua oração? Como é a sua vida de oração? Você tem respostas de Deus à sua oração? Quando você ora crendo que esse Deus a quem você ora é de fato todo-poderoso, é o Deus que nos ouve, que pode o impossível. Ou você ora, como diz o livro Cristão Ateu, como se Deus não existisse, como se Deus não te ouvisse, como se Ele não é poderoso para fazer o que você está pedindo. Como você ora? Qual é a sua oração? Em que momento do dia você ora? Como é essa prática na sua vida hoje? Por que a oração é algo tão importante? Querida, a primeira coisa que a gente precisa colocar em dia, como hábito, como disciplina, que vai ser transformadora para a nossa vida, é a vida de oração. Mas não é uma oração superficial, rasa, aquela oração religiosa. O que a gente está falando aqui é de uma oração onde de fato você experimente relacionamento, intimidade com o seu Deus. Quando eu leio histórias, nesses livros mesmo aqui, eles vão citar várias histórias de homens e mulheres, pessoas, que no decorrer da história da igreja experimentaram respostas de oração maravilhosas. Quando você lê livros de Atos e de outros exemplos bíblicos de respostas de oração, Elias orou para que não chovesse e não choveu, depois orou e choveu. E lá em Tiago ele vai falar: Elias era um homem como nós, semelhante a nós, de carne e osso. Eu não sei você, mas eu fico assim, poxa, como eu estou longe de viver esse relacionamento de orar, tendo a certeza de que Deus de fato pode responder. Porque muitas vezes a gente ora duvidando. Ou a gente tem essa prática da oração como algo muito religioso. E quando a gente vai para Lucas capítulo 11, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, aí em Lucas capítulo 11, para a gente estudar um pouquinho sobre como Jesus falou sobre oração aos discípulos. E vai ser o primeiro desafio nosso essa semana. Que Deus nos traga o desejo de fato sermos homens e mulheres de oração. A gente pode ter casamentos melhores se a gente orar mais como casal. A gente pode ter uma família melhor, mais harmoniosa, mais disciplinada, se como família nós orarmos mais juntos.
Nós podemos ter um ambiente de trabalho melhor se antes de ficar reclamando do trabalho que Deus nos deu, nós orarmos e abençoarmos a Deus, pedindo a bênção dele sobre aquele trabalho, sobre as pessoas que trabalham conosco, sobre as pessoas que muitas vezes, só de você pensar que você tem que estar ali naquele ambiente já te causa angústia. Você pode orar por isso. E é o que diz Lucas capítulo 11. Eu vou ler o versículo 1 e eu vou deixar livre para que cada um leia um versículo, tá bom? Então você vai nos ajudar na leitura. Lucas 11, versículo 1. Um dia Jesus estava olhando o WhatsApp num certo lugar. Não é? Não. Um dia Jesus estava nas redes sociais, num certo lugar. Não. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. E quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como o João ensinou os discípulos dele. Quem pode ler o 2? O 3. 4. Quem pode ler o 5? O 5. O 6. Sete. Oito. O 9. É como eu falo no curso dos novos membros, tem gente que não está lendo ainda, tá? Então solte aquela voz bonita que Deus te deu, lê para nós, você que ainda não leu. O 10. Onze. O 12. O 13. Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai está no céu, dará o Espírito Santo quem o pedir. Interessante desse texto de Lucas, ele começa com Jesus orando, e a vida de Jesus era uma vida tão intensa na oração, que os discípulos fazem o que para ele? Um pedido. O que os discípulos queriam? Saber orar como ele orava, ter aquela intimidade com o Pai como Jesus tinha, ter aquele hábito transformador como Jesus tinha, e eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. João Batista fez isso com seus discípulos, faça isso conosco também. E aí ele faz uma oração. Essa oração é conhecida? Onde ela aparece? Lá em Mateus 6, é a oração onde Jesus nos mostra algumas características que deveriam existir na nossa conversa com Deus. E depois ele vai trazer uma ilustração de um amigo que chega, já tarde da noite, pedindo pão. Ele vai falar dessa experiência, e depois ele vai trazer uma promessa, que a gente pode pedir o que nós precisarmos e nós vamos receber. E que se a gente procurar, a gente vai achar. E que se a gente bater, a porta vai ser aberta para cada um de nós. E ele termina fazendo um elogio para nós. Se vocês que são maus,
coração duro, teimosos, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Imagine o pai, que é amoroso, misericordioso, que Ele pode dar para cada um de vocês, se vocês pedirem. Querido, depois de um texto desse, a gente continuar a ficar sem orar de verdade, como tem que ser, é só porque a gente de fato não quer ter essa relação com Deus, esse momento com Deus. Além desse texto, a gente vai ver outros textos do Novo Testamento, que Jesus nos mostra que nós devemos orar. Mateus 6,5 diz: e quando vocês orarem, Jesus está falando para os discípulos. Mateus 6,6, quando você for orar. Mateus 6,7, quando orarem. Mateus 6,9, vocês orem assim. O Lucas 11,9, peçam, buscam, batam. Lucas 18,1, eles deveriam orar sempre e nunca desfalecer. São muitos os textos das Escrituras que mostram o desejo de Jesus, de que nós, os seus discípulos, oremos. Que a gente tenha um hábito de oração. Que a gente tenha na nossa agenda corrida um tempo de oração. E nesses livros que falam de disciplinas espirituais, eles contam a história de homens que tinham uma vida muito corrida também. E que eles mesmo assim, tinham uma vida de oração de 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, mas não permitiam que as demandas do dia tirassem deles o tempo que eles tinham com Deus. E sabe o que a gente faz hoje diferente desses homens? A primeira coisa que a gente tira da agenda quando a gente está com o dia muito corrido é o quê? A oração. Hoje eu estou tão corrido, mas tão corrido que não vai dar nem para ler a Bíblia e orar. Eles faziam justamente diferente. Quando eles tinham um dia mais corrido, era o dia que eles mais oravam, mais buscavam a Deus. Porque para eles a oração, a leitura da palavra, as disciplinas espirituais, era hábito, era prioridade, não podia ser negligenciado, não podia ser trocado, porque eles sabiam que se eles deixassem para depois, eu tenho certeza que não foi só eu que já orei antes de dormir e fui falar o amém só no outro dia. Você já fez isso? Aquela oração. Eu fico imaginando Deus ouvindo essa oração. Que triste que Ele fica, né? A gente deu toda a nossa força, a nossa dedicação para as coisas dessa terra, que a gente não tirou um tempo para Deus, aí tudo cansado, acabado, em cima da cama, deitado, a gente vai lembrar de orar. E a gente vai orar de olho fechado, deitado na cama, depois do dia cansativo. Você termina só no outro dia. Amém. E a gente vai fazendo isso, inconscientemente, a gente vai deixando que outros hábitos, que outras demandas, que outras coisas tirem de nós a coisa mais preciosa que é orar. Ainda há outros textos no Novo Testamento. Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração. E um texto que você tem que memorizar, porque ele é um texto bem curtinho. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sem cessar, orem continuamente. Vamos lá. O que é oração? Quando você ouve sobre oração na igreja, o que é oração? Relacionamento. O que é oração? Falar com Deus. Intimidade com Deus. Mais alguém? Quando nós oramos, Deus nos ouve? Sim ou não? É a primeira coisa que a gente tem que ter certeza. A gente leu Lucas 11 aqui. Quando eu oro, Deus, Ele vai ouvir. Deus ouve todas as nossas orações? Sim ou não? Sim. Não tenha dúvida disso. Deus ouve todas as nossas orações. Segundo, Deus responde a todas as nossas orações? Sim ou não? Sim. Não tenha mais dúvida sobre isso. Deus responde todas as nossas orações. O que muda é que Deus dá 3 respostas para as nossas orações. Quais são as respostas? Sim, não e espere. A gente, quando ora, a gente quer ouvir o quê de Deus? O sim.
Mas nem sempre Deus fala sim. E o que é mais difícil a gente ouvir? O não ou o espere? Por que eu espero? Você não sabe se vai ser, se não vai ser, por quê, quanto tempo, quanto a espera, por que da espera. Mas em muitas orações Deus vai dar resposta já sim. As portas vão se abrir, a cura vai chegar, a coisa vai acontecer. Em muitas orações Deus vai falar não. E tem um livro da Chamada da Meia-Noite que fala: obrigado Deus por dizer não às minhas orações. Imagina se Deus falasse sim a todas as nossas orações. Já assistiu o filme Todo Poderoso? Imagina como seria. Tó, filho, tó, é isso que você quer? Tó. Não, Deus não faz isso. Então em muitos momentos, talvez naquele momento que você estava ali vivendo e você recebeu o não de Deus, você não entendeu. Hoje, talvez quando você olha para trás, você agradece a Deus, obrigado por ter fechado aquela porta, por ter falado não, por ter me mostrado que não era aquele o caminho. E o espera, por que Deus permite o espera? Porque Ele gosta de ver a gente sofrendo de ansiedade? Não, querido, porque no espera Ele está trabalhando na gente. Você precisa entender que a oração, ela vai mudar algumas coisas. E a primeira coisa que a oração vai mudar é nós mesmos. A gente vai confiar mais em Deus e menos em nós. A gente vai confiar na ação de Deus e não na nossa. A gente vai saber que as coisas estão no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então o tempo da espera é o tempo que Deus vai trabalhar em nós algumas coisas que precisam ser mudadas, seja confiança, seja algum comportamento, seja algum hábito. Eu e a Luciana já tivemos algumas experiências assim de espera. E como foi abençoador isso. Como a gente cresce com Deus quando a gente tem essa intimidade de confiança com Deus. Quando as coisas não vêm na hora. Portanto, querido, a oração é algo que pode ser aprendido. Tem pessoas na igreja que muitas vezes ouvem o pastor orar, algum irmão do louvor orar e fala assim: nossa, eu não sei orar bonito como aquele irmão ora. Querido, não pense mais assim não, porque a oração pode ser aprendida, você pode orar sim também. E primeiro, para Deus o mais importante é o coração que está orando. É aquilo que está saindo lá do seu coração até Deus. E nós que estamos aqui na frente orando, tem um peso muito maior, porque a gente vai ser julgado com muito mais rigor. Portanto, oração é para todos nós. E todos podem ter esse tempo de oração de qualidade. E você pode. Os discípulos falam: Senhor, ensina-nos a orar. Como João ensinou os seus discípulos. Mas eu gosto muito desse texto aqui. Jesus se retirava para lugares solitários. E ali ele olhava suas redes sociais. Curtia, compartilhava. Não era isso que ele fazia? Pega a vida de Jesus, o ministério deste homem. E naquele tempo não tinha um WhatsApp para facilitar as coisas. Não tinha toda essa facilidade que nós temos hoje de se locomover. O alcance que teve o ministério deste homem. E mesmo assim ele conseguia parar, se retirava, ia para lugares estar sozinho, mas não em solidão, para estar em comunhão com o Pai, orando, buscando a Deus. E nós não entendemos isso, nós não fazemos isso. E por não entender isso e por não fazer isso, sabe o que acontece em mim, em você? A gente chega no final do dia totalmente acabado, naquela sensação de que a gente era uma laranja que tiraram todo o caldo que tinha ali. A gente se sentindo entristecido, a gente se sentindo magoado, qualquer coisa nos aborrece, porque a gente não está tendo um tempo de comunhão, de qualidade com o Pai. Não está se alimentando como a gente deveria com a comunhão com Deus. O Senhor não só espera que nós pratiquemos as disciplinas espirituais, como Ele foi exemplo delas para nós. Quem é o nosso exemplo sobre hábitos transformadores? O próprio Jesus. Ele. Se Jesus precisou orar, e orou como orou, quanto mais nós. Se o Filho de Deus, que se fez homem, veio a essa terra para morrer pelos nossos pecados, orou como orou, imagine eu e você hoje, diante desse mundo caído, pecaminoso,
Como a gente se mantém de pé? Como a gente se mantém fiel? Como a gente se mantém emocionalmente saudável? Se não for através de uma entrega total, inteira, sem reservas a Deus, ao altar do Senhor. A oração é esperada de nós porque precisamos dela. Sem oração não seremos como Jesus. Seremos bons religiosos, mas não seremos como Jesus. O Senhor Jesus, Ele espera isso de nós, que a gente possa orar. Portanto, nós temos alguns desafios práticos para você, porque muito mais de falar dos temas, nós queremos a prática, e essa prática vai acontecer com você. Eu tenho a minha experiência, você vai ter a sua experiência, e a primeira coisa para que você coloque a oração como hábito transformador na sua vida é que você precisa orar uma vez por mês, amém? Não? Você é aquela pessoa que almoça agora aquela macarronada deliciosa no domingo, né? E depois você fica segunda, terça, quarta, quinta sem comer, sexta, só no domingo você se alimenta de novo? Você consegue fazer isso? Você, alguém faz isso? Você precisa desse alimento todos os dias, não é? E com abundância, né? Alguns nem tem vergonha do prato que faz, mas a gente precisa, não precisa? Por que da oração a gente acha que uma vez só numa semana é suficiente? Então, primeira coisa prática para você ter um hábito transformador, uma rotina de oração é: ore todos os dias sozinho. Você precisa ter esse contato sozinho com o seu Pai. Você e Deus. Isso você vai estabelecer. Dentro do seu dia, da sua rotina. Não posso dizer aqui, de manhã, tarde, cada um tem o seu horário, tem a sua rotina, tem as suas escalas de trabalho. Então, você precisa entender qual é o melhor dia, o melhor horário, mesmo que você precise tirar algumas coisas. Na minha vida, por exemplo, eu me levantava sempre às 6 horas da manhã. E eu queria ter um tempo maior de leitura, de oração e de fazer outras coisas, produzir mais. Comecei a levantar 5 horas da manhã. Desde lá de Guariba. Então, eu já ia correr no canavial, depois já vinha ler a Bíblia, já vinha orar, já vinha fazer as outras leituras. E como isso rendia. Aquela 1 hora parece que era uma eternidade. Que bênção poder produzir e trabalhar enquanto os outros estão dormindo. Quando está tudo parado. Funcionou para mim, talvez para você isso não funcione. Então até hoje isso é hábito. Quando a gente mudou para Jundiaí foi difícil, acordar às 5 horas da manhã. Agora que a gente está voltando a correr de manhãzinha, de fazer. Então, é mudança de hábitos, é mudança de comportamento. Veja na sua realidade de vida qual é o melhor horário do dia para que você ore, tenha o seu tempo sozinho com Deus. É o seu TSD, tempo a sós com Deus. Você vai orar todos os dias. Essa oração sozinho com Deus, ela tem que ter 5 coisas. Primeiro, você vai começar já pedindo. Comece a sua oração agradecendo, com ações de graças, louvando a Deus por mais um dia de vida, louvando a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo aquilo que Deus já te deu. Então, comece a oração sempre agradecendo. Segundo, aí eu vou pedir, pastor? Não. Depois de agradecer, confesse os seus pecados. Confesse as suas falhas. Coloque o nome daquilo que você sabe que você fez, que você falou, que entristeceu a Deus. Cite o nome. Senhor, hoje eu menti. Senhor, hoje me ajude a não ficar com raiva daquela pessoa. Confesse os seus pecados. Terceiro, aí eu vou pedir, pastor? Não. Aí você vai interceder por alguém. Interceda. Quando fala de intercessão, é quando eu oro, eu uso meu tempo de oração para orar por outra pessoa. Eu vou interceder por alguém. Então eu adorei, eu confessei pecados, eu intercedi, aí sim eu vou pedir os meus pedidos pessoais. Colocar diante de Deus as minhas necessidades daquele dia. Colocar diante de Deus os meus planos. Mas depois que eu adorei, confessei pecados, intercedi, eu oro por mim. Meus olhos primeiro estão em Deus,
depois estão naquilo que não há de bom em mim, depois estão nos outros e depois estão nas minhas necessidades. Isso faz com que eu seja menos egoísta. Porque a oração de muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, a minha muitas vezes, é uma oração muito eucêntrica, egoísta. A gente olha só para a nossa necessidade. E a gente se entristece por Deus não realizar o que a gente está pedindo. Porque a gente acha que Deus tem que cumprir tudo aquilo que eu estou colocando e pedindo. Se não está na vontade dele, ele não vai fazer. E depois, a quinta parte é meditação. Mas a gente vai falar disso semana que vem. Então, primeiro desafio: ore sozinho todos os dias. Eu não vou estar lá para fiscalizar, mas Deus vai estar colocando aí na sua mente esse desafio. O Espírito Santo vai estar te incomodando. Você aprendeu domingo. Lembra do que você aprendeu domingo. A hora que você estiver sendo tentado para pegar o celular, eu posso trocar esse tempo para orar. Porque aqui, por mais que a gente tenha muitas ferramentas fantásticas, eu uso muito hoje a tecnologia para compartilhar da palavra. Mas, querido, há coisas que a gente não precisa disso daqui. É só abrir o coração e falar com Deus. E falar com Deus aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está enfrentando. Lê Salmos. Salmos vai ensinar você a orar. Salmos é um livro de oração. É você falar com Deus. É você conversar com Ele. Segundo desafio: ore pelas refeições. Sexta a gente estava lá em Araraquara, fomos levar a mãe da Luciana no exame, no hospital lá. E a gente foi num restaurante. A refeição chegou, a gente, meio que um monte de povo, o que a gente fez antes de comer? Vamos orar. Mas está todo mundo olhando, eu vou orar, que vergonha que eu vou passar. A gente não pode ter vergonha do nosso Deus. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos buscar a Deus. Ensine os seus filhos a orar pelas refeições. Sabe o que é lindo quando você ensina isso? Aquele dia que você não ora antes de comer, ele olha para você e fala assim: papai, mamãe, não orou. Pastor, eu comi, esqueci de orar. Ore pela comida que você já comeu, mas ore. Comece a colocar isso como hábito, como prática. Terceiro desafio, a gente já está encerrando. Ore com a sua família. Hoje a gente leu Eclesiastes capítulo 1 com a família, na hora do café. Que fantástico o livro de Eclesiastes. A gente tem estudado muito Provérbios, mas Eclesiastes é esse homem sábio, rico, que viveu tudo que Deus permitiu ele viver, dizendo: olha, não corre atrás disso não, é tudo ilusão, é tudo vaidade. A gente não precisa de tudo isso para ser feliz, não. Então, além de Provérbios, leia Eclesiastes também, você vai ser transformado. Então, ore com a sua família, reúna a família. Aqui a oração com a família seria bom que fosse todo dia. Não dá para fazer todo dia, pelo menos uma vez na semana. Reúne todo mundo, lê um texto, ora com a família. Tente fazer isso, querido. Se você conseguir fazer todo dia, fantástico. Ora com os filhos antes de dormir. O Otávio, o tamanho do Otávio, eu tenho que ir lá orar com ele para ele dormir. Como é gostoso isso. Você poder orar, abençoar os filhos. Inclua no seu tempo de oração aquilo que eu já falei: o agradecimento, a confissão de pecados, a intercessão e os seus pedidos pessoais. Esse é o seu desafio prático, essa é a sua tarefa para essa semana. E se você está pensando que está começando fácil, prepara, porque ainda tem a leitura da Bíblia, tem o jejum e tem a adoração. E querido, é de verdade. Senão você só vai ganhar conhecimento. Vai ser fantástico o conhecimento que você vai ganhar. Você pode adquirir o livro, se você quiser, eu posso te mostrar como você faz para adquirir, mas só o conhecimento não é o suficiente se não tiver a prática. E a minha oração é que você experimente isso na prática, ao ponto de você poder chegar e dizer assim: pastor, eu quero testemunhar as transformações que aconteceram na minha vida depois que eu coloquei esses hábitos em prática, depois que eu mudei a minha rotina, depois que eu troquei hábitos que eu tinha por esses hábitos transformadores. Amém? Opa! Vamos orar?
Vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã. Queremos te agradecer porque o Senhor nos deu esse privilégio de podermos, através da oração, conversar com o Senhor. Abrir o nosso coração, falar dos nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas dúvidas e a certeza de que nós temos que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos entende, de que o Senhor sempre tem a resposta, a melhor resposta para nós. E a sua vontade, ela é boa, perfeita, agradável, e é isso que nós queremos como resposta às nossas orações. Obrigado a Deus porque o Senhor é aquele que nos ouve, está atento às nossas orações, qualquer momento do dia. Nós não precisamos marcar um horário, a gente não precisa esperar na fila, o Senhor simplesmente está pronto a nos ouvir. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que, quando nós confessamos e abrimos o coração, nos perdoa, nos lava com o teu sangue. Nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude a termos esses hábitos transformadores na nossa vida. Nós precisamos da ajuda do Senhor, porque precisamos de disciplina, precisamos de comprometimento para colocarmos isso em prática, e sem a tua ajuda nós não vamos conseguir. Portanto, nos ajude a avaliarmos a nossa rotina, a nossa vida, e fazermos, ó Deus, as mudanças necessárias para que a gente possa, ó Deus, ter hábitos que não sejam só saudáveis na nossa vida, mas hábitos que sejam transformadores, porque o nosso desejo é ser cada vez mais parecido com Jesus, e nós só vamos conseguir isso através da oração, da leitura da Bíblia, do jejum e da adoração. Abençoe os nossos irmãos, os teus filhos aqui, ó Deus, conceda a eles uma semana abençoada, é a minha oração no nome de Jesus, amém, amém. Próximo domingo eu espero você aqui, que você tenha um domingo abençoado, uma abençoada e deliciosa macarronada. Deus te abençoe. Eu gosto de macarrão.